Temos agora Zé Maria Trindade e as informações direto de Brasília. Quem vai fazer a primeira pergunta é ele, Adrilles Jorge, sempre lindo, saltitante e alegre. E Juntos, um olho no gato, um olho no peixe. Juntos novamente, meu querido Zé Maria Trindade. Ô Zé, ontem eu estava num debate aqui, inclusive com o Emílio Surita, sobre as eleições americanas, o que seria melhor para o Brasil. Naturalmente, o Emílio estava errado. E eu falava, né, da perspectiva de uma eleição americana, quem seria melhor para o Brasil se o Trump ou o Biden? O Emílio falou, isso não vai afetar em nada. Mas a Kamala Harris falou que vai querer boicotar produtos brasileiros, porque o Brasil desmata tudo, é um país meio genocida, meio fascínora. E tem também o Trump, que ajudou o Brasil ao caminho rumo à OCDE. Yes. Eu queria te perguntar, hoje vai ter um debate, né, entre Biden e Trump, qual seria o melhor presidente eleito para os Estados Unidos para o nosso querido Brasil? Boa. Pois é, olha, Adrilles. Adrilles, a situação é a seguinte, sempre se fala na interferência, na influência, né, da eleição norte-americana com o Brasil. Eu me lembro que assim que o Donald Trump foi eleito, o Bolsonaro me falou lá no Salão Verde, conversando lá, ele ainda nem era o candidato preferido ainda, de que isso vai me ajudar, isso aí vai me ajudar e tal. E ajudou, né? Porque criou uma onda e as pessoas saíram do armário, né? Os direitistas saíram do armário e apoiaram, adotaram a campanha Bolsonaro. É interessante que essa cultura americana de debates, em 1960, aquele debate histórico do Kennedy com Nixon, né? Em que o Kennedy perguntou, Emílio, uma pergunta clássica, você compraria um carro usado desse sujeito? Quer dizer, Adrilles. isso derrotou o Nixon, Isso. né? Uhum. Você compraria um carro usado do Adrilles, por exemplo? Não. Quer dizer, a Eu não sei nem característica de dirigir. cada um. Então, esses debates são importantes. Sobre as relações, Adrilles, para se ter uma ideia, aqui no Congresso Nacional, dizem que a relação do Brasil não é nem com os Estados Unidos, é com Donald Trump. Sim. E alguns dizem nem é com republicanos, mas com uma fatia dos republicanos, que é a fatia do Donald Trump. Portanto, se o Trump perder, o Brasil terá dificuldades, terá que refazer as relações. Eu digo que é um refazer, não é nem ficar distante, porque há uma cultura também de ligação Brasil-Estados Unidos, mas seguramente, se o Trump vencer, será melhor para o Brasil, porque as relações já estão encaminhadas, né? Eu tenho uma pergunta. Zé Maria, tudo bem? Sami aqui. Eu estou preocupado, como muitos empresários, como muitos investidores, do futuro da economia, principalmente não só pelo que aconteceu ontem do Renda Cidadã, e não é só medo do Paulo Guedes sair ou não, e sim do enfraquecimento dele. Queria saber de você, que conhece os bastidores, as entranhas aí de Brasília, o que acontece? Paulo Guedes enfraquecido? Porque certamente essa ideia aí do calote, que é limitar os precatórios, não foi uma ideia genuinamente nem liberal, nem do Paulo Guedes. Então queria saber como que tá aí o termômetro. Ô, Sam, eu aprendi aqui no dia a dia de que o mercado sabe muito mais do que nós, jornalistas, né? E logo depois do governo do PT, a gente ficou sabendo por que integrantes do mercado pagam ali pessoas chaves no governo para receber informações antecipadas, e não é pouco, né? E essas entidades que fazem isso, e isso ficou comprovado em pelo menos 2 operações da Polícia Federal. Isso é crime, né? Lembrando. Sim, isso é crime, inclusive no mercado financeiro isso é fortemente punido, né? Sim, não é. Cadeia. Então, quando o mercado dá um sinal, eu já desconfio, falando, eles têm mais informações do que eu. Acontece o seguinte, o ministro da Economia chegou muito forte e todo mundo apostou, o mercado inteiro apostou, porque era verdade, né? Ele era muito forte e decidia tudo. E depois de embates, você sabe, todas as vezes que há um embate, um dos lados fica menor ou os dois ficam menores. Então, nos embates, o Guedes foi perdendo espaço. E hoje, claramente, ele já não é aquele posto de piranga de antes, mas ele tem, sim, um espaço muito importante. Esse último nervosismo do mercado fica por conta exatamente desta possibilidade de fragilização da política dele, de não obedecer os rigores fiscais, que é gastar, você sabe, gastar só o que arrecada, o próximo do que arrecada. Então, isso demonstrou, com a fala do presidente Jair Bolsonaro, de usar precatórios, de usar dinheiro do Fundeb para pagar política social. Isso não é uma característica da
da economia do Paulo Guedes, do grupo de Chicago e tal. Não é essa a ideia. E aí demonstra essa fragilidade. Mas o pior cenário seria a saída do Paulo Guedes, e isso não está no cenário. Está no cenário de Paulo Guedes continuar no governo, mesmo que, eu não diria ter nem mais frágil, mas um ministro normal, que atende ao presidente. Um ministro que manda no presidente seria algo como o rabo que balança o cachorro, né? Mas, José, você vê aí, nós enxergamos um governo claramente investido na reeleição, normal, previsível, e você vê esse governo flertando com alguns programas em série aí, seja o Pro Brasil, o Renda Brasil, agora o Renda Cidadã, e sempre flertando com tentar se livrar do tal conceito do teto de gastos, ou sempre tentando contemporizar com o teto de gastos. O próprio Maia agora está falando em regulamentar o teto de gastos. Você sente que tem esse movimento aí, essa corrente aí em Brasília passando e sendo considerada para valer? Ela é mais dos líderes aliados do que do próprio presidente Bolsonaro. Ele já deu até um basta, tentou falar em cartão vermelho para quem falasse em Renda Brasil, que era um programa social. É porque desde os tempos ali de chegada do presidente ao poder que se falava de um programa social para mudar o Bolsa Família. Seria Renda Cidadã e o Renda Brasil, um programa muito maior que englobaria, esse foi abandonado, todos os programas sociais do governo, né? Sobre o teto de gastos, é uma determinação legal, sob pena do presidente ficar passível de impeachment, né? Ele não pode, a não ser que o Congresso mude a lei, ele não pode gastar mais do que a lei determina, ou seja, não pode gastar mais do que o orçamento anterior e a inflação com o orçamento. Ele tem que reduzir o orçamento porque a inflação não acompanha. Agora, além disso, tem o teto de ouro, que é a regra de ouro, quer dizer, o presidente não pode se endividar para gastos de manutenção da máquina, né? Só investimentos da máquina, não pode. Então, são dois pontos que colocam o orçamento mais engessado. O ano que vem, em termos de orçamento, será importantíssimo a radiografia e de como o presidente pretende mostrar a economia do país. Ô Zé, falando em economia, como é que anda aí no Congresso as reformas tributárias e administrativas? Já ouviu falar daquela história de subiram no telhado? É isso que aconteceu. Olha, a última esperança de aprovar a reforma tributária seria este acordo fechado aí que tentaram fechar, de fazer um programa social, aprovar a reforma tributária, mas o que o governo quer mesmo ali nas mexidas é aprovar o novo imposto, a nova CPMF, que é o imposto dos pagamentos eletrônicos, que é um imposto moderno, cobrado em alguns países da Europa já, e é isso que o governo quer na negociação. Só que o Congresso não quer aprovar esse novo imposto. E sem esse acordo não se vota a reforma tributária e nem a reforma administrativa nesse ano. O pessoal aqui já está pensando em a eleição municipal, que são aí as bases para 2022. Mas não está muito animado não, né, Zé? O problema é que rasparam o tacho lá, com essa pandemia aí, raspou o tacho, agora precisa descobrir onde está o dinheiro. Como é que vai pagar a conta? Porque é fácil. Assim, quem paga? Fácil não, cara, olha o que gastou. Olha o que gastou, agora precisa achar... Precisa achar o talão de cheque. Precisa achar o talão. Mas não compra cheque na nossa toba, o talão? Olha o que os caras gastaram. Mas por que Pode gastou? vir do Fundeb? Não, gastou por causa da pandemia. Não, eu sei, por causa do isolamento. Não é isolamento, gastou porque gastou. Todo o país gastou. Quanto gastou, Zé? Caiu Quanto Vai gastou? chegar, hoje é gastou? 800 bilhões, Quase mas vai um chegar ao trilhão. final
né, que realmente tem poder decisor ali no entorno dele. As lideranças, é o Ricardo Barros, Fernando Bezerra, quem que de fato tem o ouvido do presidente nesse outubro agora, né? Outubro de 2020. É muito interessante, porque o eixo do poder muda, e no governo Bolsonaro mudou algumas vezes, né? Hoje eu posso te dizer que o gabinete da Casa Civil da Presidência, no Braga Neto, é um gabinete forte, que interfere muito no governo, que define regras básicas, e quando eu digo gabinete civil, não é ele só, ele tem um grupo de ministros ali no Palácio que manda no governo, que é muito forte. E, politicamente, o porta-voz político desse grupo é o general Ramos, né? O general Luiz Eduardo Ramos. Ele é que dá as linhas políticas, ele que tirou o Paulo Guedes da área política. Não discuta aí, e centralizou tudo. Então, esse grupo na presidência da República manda, e o general Luiz Eduardo Ramos é que faz a ligação para o Congresso. Ele que aproximou o presidente Bolsonaro do Centrão e tirou o antigo líder do governo. Isso provocou um debate interno muito grande, que é o Major Vitor Hugo, né? Ô, Emílio, eu queria falar aqui sobre uma questão aí que o presidente está envolvido no momento em debate, é sobre o novo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Opa. O ministro Celso de Mello antecipou a saída, né? E aí o presidente está discutindo para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Antes, o grande indicado era Sérgio Moro, depois o André Mendonça, né? E agora é o Jorge Oliveira. Jorginho. Se formou ano passado. Jorginho. Bacharel de... Olha o Jorginho aí. Muito amigo do presidente, de longas datas e tal. E o presidente está conversando ali porque quer, primeiro, um nome que seja aprovado no Senado. E, segundo, que seja forte no Supremo, Jorginho. a ponto de interagir ali e convencer outros ministros. Então, este é o grande desafio do presidente Bolsonaro neste momento. Já falamos aqui em Ives Gandra, vários conservadores, Zé Maria tem mas trata-se de uma 85 indicação anos. importante. Boa. O que foi? O Ives Gandra tem um problema que é a idade avançada. 85 anos, se o Bolsonaro quiser um conservador para longa data, tem que ser um rapaz mais jovem. Ele não pode ser indicado com 75 anos, é obrigatório. Ô Zé, Ele tem 60 anos. O Ives Gandra vamos ao que interessa. O Jorginho é bom? Ué. Uai. Ele não é um jurista famoso. Não precisa de muita coisa, né? No Tribunal Federal. Se a gente pegar tudo... Ele toma cerveja com o presidente, pronto. É isso aí. Ô Zé Maria, pra fechar aqui, a gente chegou a 1 milhão de mortes do coronavírus, né? Tem uma série... O Adriles já está comandando o programa, já está fechando. Tem uma série de contestações. Aqui é tudo bom dia, sabe o bom dia lá? Ó? Inacreditável. Tudo Tem uma série de complicações, pra contestações. encerrar. Ó. Gente que tá morrendo de pneumonia e tá colocando Covid, morreu de coronavírus ou com coronavírus. E a Inglaterra tá voltando a se fechar e, assim, numa coisa meio policialesca, meio ditatorial. A pessoa, parece a Alemanha Oriental, a pessoa vai indicar com quem ela esteve, onde ela esteve, se ela esteve com pessoa... Parece uma coisa de Gestapo. E mesmo com as mortes caindo. Os casos estão aumentando por número de diagnósticos ou por outras razões que eu não sei exatamente quais são, mas as mortes estão caindo. Você não acha que esse remédio isolacionista está sendo mais amargo, não, que a doença? Sendo que a Suécia já comprovou que toda... a epidemia tem um princípio, meio e fim. Não é melhor deixar as pessoas circularem com racionalidade, com distanciamento social, do que fazer o que está a Inglaterra de novo, e dando péssimos exemplos para outras partes do mundo? Adriles, isso aí é um erro, é insistir no erro, né? Eu acho que o Brasil comprovou, o Brasil tem essa história de chegar por último, aqui a segunda onda vai chegar por último também. O Brasil comprovou de que essa história de isolamento e tal, funciona mais ou menos, e a proteção é para o hospital e não para o indivíduo, como se diz por aí. Para você ter uma ideia, aqui em Brasília, nós somos 3 milhões de habitantes, é a terceira maior cidade do país, né? Só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. E nós já atingimos aqui mais de 1 milhão de pessoas que foram infectadas. Então, nós já estamos atingindo aqui a proteção de rebanho, né? A imunização de rebanho. Então, é essa a expectativa e pronto. Quem for no contrário disso aí vai lutar contra a realidade, contra a ciência. Então, eu acho estranho fazer esse tipo de coisa agora. Se fosse lá no início, quando ninguém sabia, tudo certo. Era ignorância. Agora não, é insistir no erro.
É isso aí. Obrigado, viu, Zé? Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zuzu ficou Estamos caladinho. training topics aqui com Estamos? o Ciro. Sim. A Não, massa fala Ciro. não, Ciro, Agora tá? vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Graças ao nosso entrevistado Ciro Gomes, muito a bem. população que apoia ele, não Cirão sei se da tem massa. robôs também, ou então a galera tá Lá aqui. vem você querendo. Existem Com robôs pólvora. humanos. Por favor, Estamos Ciro. falando de Muito aliados mal de humanos. Tudo orgânico. Cirão da Tudo massa. orgânico, Ciro. Peraí, Tudo silêncio. orgânico, rapaz. Eu vou fazer um break agora. Zé, obrigado. Zé Maria Trindade, daqui a pouco. Pô, você precisa ir no programa do Augusto, hein? Tá convidado. Quando você Precisa ir quiser. no programa do Por Augusto. favor.